Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais essa videoaula de Python e nessa videoaula nós vamos falar sobre a biblioteca Matplotlib. Então essa biblioteca é uma biblioteca basicamente para geração de gráficos no Python. Então aqui eu estou no site oficial do Matplotlib, vocês podem verificar que aqui a gente tem uma documentação vasta, né, e tem vários exemplos. Então o melhor caminho que a gente tem, né, seria consultar aí a própria documentação da biblioteca para a gente fazer uso aí dos diferentes tipos de gráficos que podem ser executados dentro do Python utilizando essa biblioteca. Então, uma vez que você acessa, né, um tipo de gráfico aí que você está interessado em fazer, então, por exemplo, vou acessar aqui um gráfico de barras, e aí você vai ter uma codificação aqui simples, né, desse tipo de gráfico. Vou fazer agora alguns exemplos no Python de alguns gráficos utilizando aí o Matplotlib. Então aqui a gente está no Python e a primeira coisa que eu vou fazer vai ser importar a nossa biblioteca. Então vou fazer aqui import, o comando import, matplotlib.pyplot as plt. Então eu vou importar isso como plt. Então a partir de agora a gente vai usar a plt como sendo aí a nossa pyplot. Então eu vou gerar alguns números para eu poder plotar o gráfico. Então para eu gerar esses números, eu vou utilizar aí a biblioteca NumPy, né? Eu vou gerar números aleatórios. Então eu vou importar NumPy e vou fazer o seguinte, eu vou gerar então alguns números, simular alguns números, né, usando a random, e vai ser uma distribuição normal. Eu vou gerar números aleatórios, então vou usar a função aí .random do NumPy, e essa distribuição random será uma distribuição normal. E eu vou fazer aqui, ó, vou entrar com alguns parâmetros, 10, 4 e 1000. Né? Ele vai gerar 1000 valores aí. Depois, se vocês quiserem, vocês podem acessar essa função lá do NumPy. Tá? Recomendo que vocês façam aí para vocês entenderem o que são cada um desses parâmetros. Então, vamos gerar esses valores. Primeiro, vou importar, né? Então, vou executar. Já salvei aqui tutorial _ matplotlib e vou executar esse código. Então, pronto, ele gerou para a gente aí esses números, né? É um array, e esse array é um array do tipo float com uma única dimensão e tem o tamanho de 1000 que nós passamos aqui, né? Então, veja os valores que foram gerados, né? 10, 13, 3, então a média é 10 e o desvio padrão é 4. Então, agora nós vamos elaborar alguns gráficos utilizando o PLT, que é o Matplotlib, que nós apelidamos ele. Vou gerar primeiro um gráfico de histograma, né? E vou plotar esse gráfico. Então, para a gente plotar, a gente coloca plt.show e aqui eu passo simplesmente os meus dados que eu quero fazer esse histograma. Então, vou selecionar, Ctrl Enter, e ele vai executar para a gente, gerando o nosso gráfico. Pronto. Então, ele gerou aí o nosso histograma, né? Veja que a média é 10, que foi o que a gente pediu, né? A gente gerou dados com média 10 e desvio padrão 4, foram gerados 1000 dados. Ok. Pessoal, então agora vamos fazer um outro gráfico. Agora vamos fazer aqui um gráfico de barras. Nós queremos fazer agora um gráfico de barras, que vai ser um gráfico que vai mostrar a renda média mensal, por exemplo, por um grupo de idade, né, por faixa etária. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, vamos colocar que nós queremos o X aí com 3 grupos. E aí vamos colocar o Y como sendo a renda. Então, vou colocar aqui uma lista de R$2.000 mensal, vou colocar aqui R$5.000 mensal e vou colocar aqui R$10.000 mensal. Então, pronto. Para a gente poder fazer esse gráfico, é simples, né? plt.bar. Então, vou colocar aqui o X, o Y e vou alinhar esse gráfico. Eu vou colocar aqui um center, né? Que seria para centralizar esse nosso gráfico. E agora eu vou colocar plt.show. Então, vamos executar o nosso gráfico. Ele vai executar, eu vou executar todo o nosso comando, então ele vai fazer primeiro esse gráfico, vai plotar ele, depois ele vai fazer esse X, esse Y e vai plotar outro gráfico. Então, nós vamos ver isso acontecendo aqui. Então, ele plotou um gráfico, né, que foi esse primeiro, depois ele plotou o segundo, que foi esse. E veja que ele plotou 1, 2, 3, né, plotou no centro, e aí nós colocamos a faixa de 2, 5 e 10 mil. Agora, veja só. Eu poderia colocar um título aqui. Para eu colocar esse título, o que nós vamos fazer? Antes da gente plotar o nosso gráfico, eu vou colocar aqui o que eu quero de título. Então, eu vou colocar aqui title e vou colocar assim, ó, o título do gráfico será renda por idade. Vou colocar também o título, né, do nosso eixo X e do eixo Y. Então, vou colocar plt.xlabel
faixa por idade. Y-label, renda mensal. Pronto, agora eu vou plotar novamente os gráficos. Então, veja que ele plotou o primeiro gráfico e o segundo. Faixa, né, por idade, está aqui a renda mensal e está aqui a renda por idade, que é o título do nosso gráfico. Agora, vamos imaginar que eu queira colocar aqui, ao invés de colocar 1, né, 2 e 3, eu posso adicionar ali o que seria essas faixas. Então, para a gente poder fazer isso, eu vou colocar aqui agora uma outra lista chamada faixa. E nessa lista eu vou adicionar as faixas que eu quero. Por exemplo, 18 até 30. Então está aqui, 18 até 30, 30 até 60 e 60 até 80. Isso aqui vai ser uma lista, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ter que dar um comando PLT aqui, eu vou colocar uns xticks. Tá? Através da documentação a gente vê isso, tá, pessoal? Como que faz? Então, vou colocar o x, né, quem eu quero, e vou passar para essa função xticks, né, o xticks, qual que é o x e qual que é a faixa de cada um. E ele vai plotar isso para mim. Então, agora vamos executar novamente. Então, pronto. Agora ele botou aqui, ó, a faixa de 18 a 30, 30 a 60, 60 a 80. E aí o nosso gráfico vai ficando cada vez mais completo, né, mais bonito. Então, pessoal, é exatamente assim que a gente vai montando o nosso gráfico. Tá? A gente tem que ir fazendo um gráfico simples, é fácil de fazer. Mas se você quer algo mais elaborado, você tem que ir montando o seu gráfico, ok? Agora vamos fazer um outro tipo de gráfico, que seria um gráfico de linhas. Então, eu vou fazer aqui um X, que é uma lista. Vou fazer o Y, nossa lista de Y. Então, pronto, fiz o X e fiz o Y. Agora eu vou plotar o nosso gráfico. Então, vou usar a função gráfico de linhas, é a função plot. Vou passar o X e vou passar o Y. E aqui, plotar o nosso gráfico. Então, vou executar todos. Ele vai executar os 3 gráficos. Então, ele vai executar o primeiro gráfico, o segundo e o terceiro. Então, pronto. Ele executou o nosso terceiro gráfico. Veja que o gráfico de linhas, né? A coisa tem que estar na ordem na qual vai ser plotada junto com o X, a ordem do X. Então, ele vai plotar esse gráfico de linhas. E aí a gente pode acrescentar algumas coisas no nosso gráfico, né? Então aqui ó, tem várias funções, vários parâmetros, na verdade, que eu posso passar. Então vamos imaginar que eu quero o estilo da linha, line style. Então line style eu vou colocar, por exemplo, tracejado. Como que eu sei que é assim que eu tenho que fazer? Documentação, né? Vamos colocar color blue. Acho que a gente pode escrever também blue ou colocar B. Vamos colocar um marcador aqui, um marker S. E um line, a espessura da linha, 1.0. Então, ok, vamos executar. Vamos ver se não vai acontecer nenhum erro. Pronto, então ele gerou agora o nosso gráfico de linhas. Se eu quiser, por exemplo, que seja X, eu vou colocar aqui no marker, eu vou colocar o marker, eu vou colocar o X. Se eu quiser, por exemplo, um losango, vou colocar um D. Então, losango é o D. Vou colocar um chapeuzinho aqui, né? Vai ser um triângulo. Ok? Então, assim a gente vai elaborando o gráfico da forma que a gente deseja. Eu poderia ainda especificar, por exemplo, a escala. Se eu quiser mudar essa escala, eu posso, né? Eu posso colocar PLT, axis, eu abro e fecho, né? Porque é uma função. E aí eu vou colocar de 0 até 70, por exemplo, de 0 até 120. Então, vamos executar. Ele vai fazer até 70 agora. Então, pronto, ele fez de 0 até 70 e de 0 até 120. Então, a gente vai mudando a escala. Então, pessoal, esse é o formato de um gráfico aí de linhas, tá? E a gente pode mudar e fazer o nosso gráfico do jeito que a gente quiser. Lógico que vocês viram aqui que vai dar um certo trabalho, né? Porque tudo via comando, mas uma vez que o seu gráfico está pronto, você vai poder usar esse template apenas copiando, né? Vai mudar somente os dados. O seu gráfico vai ficar sempre igual, sempre perfeito, né? Do jeito que você tinha programado ele inicialmente. Vamos fazer um outro gráfico aqui agora. Vamos fazer o gráfico de dispersão. E da mesma forma, vamos criar aqui uma lista de X e uma lista de Y. Eu vou copiar aqui essa lista anterior, vai ser melhor. Então, até 60, aqui vai ser 15, 25, para não ficar muito certinho, né? E aí, a gente vai plt.scatter.
E aí eu vou passar o x e o y. Veja que eu estou fazendo a versão mais simples, né? Sem muitas configurações. Vou executar todos, e todos os gráficos serão plotados. Então, ele vai plotar um por um. Ele plotou o gráfico o histograma, depois o gráfico de barras, depois o gráfico de linhas, e aqui o nosso gráfico da dispersão. Okay? E a gente pode misturar, né, gráfico de linhas com gráfico da dispersão. Então, por exemplo, se eu quisesse plotar o gráfico de linhas, eu tenho que fazer tudo antes aqui do plot, antes do show. Então, eu vou passar todos os parâmetros antes do show. E aí ele plota junto. Vou executar aqui só para a gente visualizar. Então, veja, aqui o que ele fez. Ele passou o x e passou o y. Veja que ele plotou o gráfico de linhas e plotou também o gráfico da dispersão. Tudo junto, né? Então, antes do show, tudo que a gente plotar, tudo que a gente fizer o plot, ele vai colocar dentro desse objeto, né, plot que ele entendeu aqui. Tá? Poderia ser valores diferentes, né? Então, poderia, por exemplo, pegar esse x aqui, ó, vamos criar um novo x aqui, quer ver? Vamos criar aqui um x1 e um y1. Então, aqui eu vou fazer o gráfico de dispersão e aqui eu vou fazer o gráfico de linhas. Então, esse aqui vai ser o gráfico de dispersão e esse aqui vai ser o gráfico de linhas. Vamos executar isso aqui para ver o que vai acontecer. Então, pronto, ele plotou o gráfico de linhas e plotou o gráfico da dispersão. Tudo no mesmo gráfico. Por quê? Porque tudo que eu plotei antes do show, ele vai plotar no mesmo gráfico. Ok, pessoal? Então, é isso que eu gostaria de falar sobre o Matplotlib. Ficamos por aqui e até uma próxima videoaula. Um abraço a todos!